are you doing today on this beautiful Friday? Tá beautiful, mas tá raining, hein? How are you doing, Mr. Robert? I am good. What about you? I'm doing great. Yes, essa é a nossa entrada oficial, né? Yes. Vocês sempre vão escutar a gente falando desse jeito para começar a nossa aula. E hoje, Mr. Robert, hoje na aula do Sextou, você vai aprender estruturas básicas para saber falar da sua rotina no passado, coisas que te aconteceram. Sabe quando você estiver conversando com alguém pela primeira vez e você está contando coisas que aconteceram com você lá no passado, como você era. Como você é. Né? Boa. Coisas assim. E nós utilizamos isso direto no português e na hora de passar para o inglês a gente vai querer utilizar. Então hoje nós vamos explicar de uma forma bem simples, com mínimo ou sem nada de gramática. Sem focar em gramática, Sem focar né, em Robert? gramática. Nada de chato, nada de frescuras. Só estrutura aqui para você já pegar e sair utilizando. Alright? Let's go? Alright. Até porque, meu povo, nós somos especialistas. Já falamos isso hoje? Não. Então vamos falar. Somos especialistas em adultos iniciantes, já passaram dos 30 anos e ainda não conseguem falar inglês. Então, assim, você não tem mais tempo para perder e nem quer ficar focando em gramática. Você quer aprender a falar coisas práticas, úteis do dia a dia. E é isso que a gente vai fazer agora, Robert, não é não? Let's go. Yes, let's go. Let's go. Vamos entrar aqui no Conexão Bilíngue, a nossa comunidade de imersão no inglês, e eu postei aqui um blog falando passado em inglês sem enrolação e sem gramática. Vamos começar Legal aqui demais. falando sobre uma estrutura que a gente sempre começa falando. Eu estava. Eu estava em tal lugar e aconteceu tal coisa. Como que fala esse eu estava em inglês, Teacher Miriam? Pois é, meu povo. A estrutura eu estava, vocês vão colocar I was. I was. Repita comigo aí, ó. I was. Por que essa estrutura é tão importante? Porque daqui vão sair vários exemplos, gente. Coloca aí, escreve aí no seu papel. I was. E aí daqui a pouco vamos dar exemplos e você vai começar a fazer seus próprios exemplos com o seu dia a dia. Nós trazemos exemplos aqui, mas nós queremos que você faça o exercício conosco de fazer os seus próprios exemplos e trazendo este inglês para mais perto de você. Então repita comigo. I was. I was do que, Robert? Onde eu estava? Vou trazer aqui 2 exemplos. Eu estava cansado. Isso aqui, eu estava cansado ontem. Nós adultos falamos sempre isso. Toda hora. Eu estava, lembra? I was tired yesterday. Eu estava cansado ontem. Então, lembra? Eu estava, I was. E a próxima, Teacher Miriam? Vou falar em português primeiro, tá bom? Eu estava em casa o dia todo. Claro que a gente está falando de uma forma mais comprida, mas você vai falar assim em português, ó. Eu estava em casa o dia todo, certo? E aí é a mesma coisa, a estrutura em inglês. Olha que legal. I was at home all day. I was at home all day. Yes. Mais 2 exemplos aqui, ó. Eu estava ocupado com o trabalho. Eu estava, passado. I was. Eu estava ocupado. I was busy with work. I was busy with work. Right? Right. Outra. E, gente, só lembrando aqui que essa terceira frase que tá aqui no exemplo, né? Dá um negrito aí, Robert, please. Qual? Aí no isso. Essa não tá em russo, não. Essa é a forma que você vai pronunciar para que você, desde o comecinho do inglês, saiba pronunciar as palavras de forma com que as pessoas te entendam com mais facilidade. Tá certo? Nós não vamos acabar com o seu sotaque, mas vamos deixar a sua pronúncia o mais understandable possível. Bora? Próximo. Let's go. Então, ó, eu estava em Toronto. Eu ia falar Toronto. Toronto no ano passado. Eu estava. I was in Toronto last year. Eu estava em Toronto ano passado. Last year. I was in Toronto last year. Então, toda vez que você quiser falar eu estava, é I was.
Alright? Yes. E vamos dar uma dica aqui para ninguém parecer babaca, Robert? Vamos falar inglês da vida real, sem frescuras com a gente, é isso, né? Yes. Pois é, minha gente, se você tá falando em português, é Toronto, beleza? Assim como se você estiver, estamos falando do Canadá, né? Você tá falando Canadá, é Canadá, Ottawa é Ottawa. Quando você vai falar inglês, você precisa falar da forma com que as pessoas entendam. E aí sim você vai falar Toronto, Canada, Ottawa, ok? Não vai ficar aquele babacão que quer. Nossa, Robert, eu fui para Ottawa ontem. Né? Yesterday ontem. Misturei as coisas. Mas vocês entenderam, né? Nada de babaquice, para com essas palhaçadas, tá bom? Vai falar em inglês? Fale da forma que é falado em inglês. Vai falar em português? Fale da forma que a gente fala aqui em português, sem problemas nenhum, sem frescura, certo? Yes. Bora lá então. Yes. A próxima é o eu costumava. Então, você está conversando com a pessoa e vai falar de si. Você costumava fazer alguma coisa. Eu costumava morar em algum lugar. Sim. Então você vai falar o I used to. I used to. Essa é a pronúncia. I used to. Tem na música do Coldplay, né? Tem? I used to rule the world. Verdade. Aqui, é esse aqui, gente, ó. Olha aqui, 2 exemplos. Eu costumava morar no Brasil. E aqui é legal que você pode colocar qualquer outro lugar, qualquer outro país, ou cidade, ou estado, bairro. ou bairro. Então, I used to live in Brazil. Eu costumava morar no Brasil. I used to live in Brazil. Olha que legal. Eu costumava. I used to. É isso aqui inteiro, ó. I used to. Essa é a estrutura base do eu costumava, certo? Maravilha. A segunda aqui, ó. Eu costumava comer muito fast food nos Estados Unidos. Comia, gente. Você Misericórdia. Costumava. Nossa! Um dia sim e o outro também. Então, I used to eat a lot of fast food. I used to eat a lot of fast food. E que legal, prestem bem atenção que I used, né? Ele não vai ficar I used, ok? Ele é bem suave no final. I used to. E aí já junta com o to. I used to. Nem pronuncia o D. Nem pronuncia o D. I Alright? used to. Para ficar mais fluida a sua fala e mais comunicável. Muito mais bonito. Yes. Mais um exemplo aqui. Mais um. Isso, antes do 3. Eu costumava ir à igreja aos domingos. Deveria voltar com esse bom hábito. Bom hábito. Né? I used to go to church on Sundays. I used to go to church on Sundays. Eu costumava ir à igreja aos domingos. Mas se quiser falar, eu costumava ir para casa da minha mãe, eu costumava ir para tal lugar, I used to. Aí você fala o go. Right? Eu costumava ir pra academia. Yes. Eu costumava dormir tarde. Eu costumava mexer menos no celular. Yes. Então, coloquem aí. Como que vocês falam essas coisas todas, né? Vão colocando aqui pra gente que nós vamos corrigir. E se você ver depois isso aqui no gravadão, coloque aqui nos comentários que a gente vai amar corrigir aqui e te ajudar com as suas sentenças. Maravilha? Estamos prontos pro 3? Tamo, let's go. 3, meu povo, muito utilizado, hein? Muito utilizado. Eu era. E às vezes só era. Você vai falar de si e aí você manda um eu era ou só era. A estrutura básica para falar assim é I was ou I used to be. Ok? Escrevam, dê print nessa tela. Perfeito? Porque isso aqui usa muito. Todas as vezes que você está conhecendo alguém e você quer falar de uma coisa do passado, você vai cair aqui no eu era. Ah, verdade. Pega aquela, né? Eu era feliz e não sabia. Eu detesto essa frase, na verdade. Bobagem, né? Mas costuma se falar. Então, eu era. Ai, eu era ruiva. Eu era morena. Ai, eu era jovem. É a estrutura I was or I used to be. Yes. Vamos pro primeiro aqui, exemplo? E antes da gente ir pro Alright, exemplo, mas o I was não era eu estava? Você também pode usar o I was para eu era. E é muito mais fácil de ter uma palavra só para duas coisas. Do que você ter que decorar duas palavras, duas estruturas diferentes. Então, I was pode ser eu estava, que nós já vimos antes, né? A gente viu o primeiro. E agora a gente está vendo ele como eu era. I was.
Let's Eu go. era criança. É. E a primeira, eu era uma pessoa muito quieta. Uhum. Acho que isso aí não é pra mim, não. Ok, mas o exemplo é I was a very quiet person. De novo, I was a very quiet person. Eu era uma pessoa muito quieta, Robert. Yes. Você acredita neste bilhete? Não. É só um exemplo, gente. Olha lá, e você tá falando, conversando e tá falando da sua profissão, sua antiga profissão. Eu era enfermeira no Brasil, por exemplo. I was a nurse in Brazil. I Legal. was a nurse in Brazil. E rola muito disso de a gente falar do muito, passado quando a gente sim. tá conversando com um nativo, um gringo, principalmente quando a gente tá lá no Canadá, né? Que aí você vai falar das coisas que você fazia aqui no Brasil. Então, Exatamente. muito do que você fala do Brasil é tudo no passado, quando você estiver conversando, né? Muito bem. Legal, né? Olha que legal. I was E, a e nurse já in cabe aqui Brazil. o meu também, ó. Uhum. I was a lawyer. E você, Robert? I was a tax analyst. Yes, tax analyst. Yes. That's I cool. was I a was. tax analyst. Muito bem, excelente. Ah, tem mais um aqui, ó. Oh, tem mais dois. Muito bem. Muito Agora bem. com I used to be, Ah, né? I used to be, que também você pode usar eu costumava ser, né? Eu costumava ser quieto, eu costumava ser tímido. Aqui é I used to be shy. Eu costumava ser tímido. I used to be shy. Very good, right? Uhum, Let's exato. go. Você era mais tímido mesmo, né? Yes, I Yeah. used to be shy. É, gente, as pessoas mudam, é isso aí, ó. Maturidade. Nhau. Eu costumava, não, eu era aqui, né? Eu era diferente naquela época. Claro, gente, era mais jovem, mais colágeno, mais loirice, menos pança. Oh, meu Deus, não. Foca aqui. Eu era diferente naquela época. I was different back then. Peguem aqui essa pronúncia, não é diferente. Eu sei que vai dar uma vontade de falar diferente, porque parece muito a palavra em português, que é diferente. Mas você vai falar different, different. I was different back then. Ok? Olha que maravilha, hein? Era diferente naquela época. Ah, que bom que a gente Very muda, good. né? Ah, e você pode colocar também, se quisesse, né? I used to be different. Yes. Back then. Costumava As duas. ser. As duas funcionam. Funcionam bem. Legal, né? Legal demais. O inglês é legal demais, gente. Se você ainda não acha o inglês legal demais, é porque você ainda não domina. Assim que você começar a ver as primeiras frases saindo da sua boca e a outra pessoa entendendo, você vai falar: que demais. Que demais aprender um novo idioma, que demais dominar o inglês. E você vai conseguir. Com a nossa ajuda, né, não, Robert? Certeza. Com certeza. E antes da gente ir para a próxima, já deixa o seu verdade. like aqui nessa aula. Se está sendo muito útil, você já está aprendendo bastante. Deixe o seu like aqui, deixe um comentário também, coloque suas dúvidas aqui e a gente vai responder, né? Ou agora ou depois, se você estiver vendo no gravadão também. E Fale quem conosco. não nos segue, já nos siga, porque nós temos aulas aqui, lives aqui, toda terça, toda quarta e sexta-feira. Isso. Temos aula aqui e conteúdo todos os dias no YouTube. Yes. Quarta, meio-dia, tá? Quarta a gente almoça juntos Yes. e sexta-feira nós Que jantamos juntos e fechamos o seu sextou. Maravilha? Yes. É isso? Já deu like, né? Já, Então acho que a então gente tem que continuar. Let's go. Bora lá. Number 4, gente. Estrutura number 4. Eu tinha, eu possuía, ok? Então é I had. Eu tinha um cachorro quando era criança. E nem é mentira, verdade. I had a dog when I was a kid. I had a dog when I was a kid. Yes. Quando eu amava os cachorrinhos. Não, Não. Meu amor acho que morreu com o meu cachorrinho. Verdade. Olha lá, eu tinha um apartamento pequeno. I had a small apartment. I had a small apartment. Eu tinha, não tenho mais. Próxima. Eu não tinha dinheiro naquela época. Todo mundo passou essa fase, né? Adolescência. Você ia pro shopping sem dinheiro? Eu ia, com certeza. Com certeza. Por isso que a gente andava, né? Nossa, Deus. Então, eu não tinha dinheiro naquela época. I had no money
at the time. I had no money at the time. Ok? Yes, very good. E antes que alguém pergunte, I had no money, como que eu. Não é I didn't have? Você pode fazer assim também. Se é uma frase afirmativa negativa, a gente pode colocar um no depois do verbo I had no money. Você também pode falar I didn't have money e vai ficar a mesma coisa, alright? Mas nós quisemos colocar dessa forma porque é muito, muito comum eles falarem assim também. Também. Let's go. E até porque a gente aprende o inglês da vida real, que vai ser útil, né, gente? Assim que você chegar na sua viagem internacional, assim que você mudar para o Canadá, é assim que você vai ouvir a galera falando. Yes. Number 5, Robert do Sky. Eu fiz. E aqui o eu fiz você pode falar com I did ou I made, mas tem uma leve diferença entre um e outro. E aqui é a maior explicação que a gente vai fazer aqui nessa aula. Eu sempre penso no did como coisas do dia a dia. Sabe, eu estou sempre repetindo, que nem você vai pegar ali, ó, né, a faxina. Eu sempre tenho que fazer faxina, eu sempre tenho que fazer compras. Então, eu associo o did a essas coisas rotineiras que você está sempre refazendo. Já o made, você vai falar quando você fez algo que você criou com as suas próprias mãos ou com o seu esforço criativo. Então, olha aqui o exemplo que o Robert trouxe. Eu fiz as compras ontem. I did the groceries yesterday. Então, são coisas habituais. I did the groceries yesterday. Eu fiz as compras ontem. Uma atividade que você fez. Regular. Yes, eu fiz compras ontem. E a próxima, eu fiz toda a faxina ontem. Você leu primeiro, né? Fiz. I did all the cleaning yesterday. I did all the cleaning yesterday. Eu fiz essa atividade ontem. Right? Yes. O did combina muito com aquelas coisas intermináveis, né? Faxina, lava louça. Ah, meu pai. Vamos lá. Ah lá, falando na louça, eu lavei a louça depois do jantar. E é muito verdade este bilhete, gente. I did the dishes after dinner. I did the dishes after dinner. Yes. Coisas intermináveis. Agora, o made, algo que você preparou com as suas próprias mãos ou algo que você preparou na sua mente. Por exemplo, eu fiz o jantar, você preparou, teve que preparar. I made dinner last night. Cadê o meu negocinho? I made dinner last night. Eu preparei jantar ontem à noite. Eu fiz jantar ontem à noite. Right? Pode até substituir pelo preparei, né? Aqui. Então funciona. Alright? Yes. Eu tomei uma grande decisão. Eu tomei uma grande decisão, Robert. I made a big decision. I made... Eu falei made, né? Made. I made a big decision. Eu tomei, Robert, uma grande decisão. Yes. Very good. Então, did e made para eu fiz. Próxima, let's go. Próxima, of course, meu povo. Eu fui. Nossa, eu fui para tal lugar. essa- Isso aqui a gente fala demais. Essa né? aqui é muito, gente. Vocês têm que anotar. Anotem. Pare a aula. Assim que você separe essa aula aqui, ó, e anote. Anote que é importantíssimo essa estrutura e super básica. Que você vai usar muito, 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 muito. Eu fui. I went. O passado do go. Sabe quando você fala I go to the mall, I go to the church? Agora, eu fui. I went. E ele muda totalmente a forma da ação. I went. O primeira coisa aqui, primeiro exemplo. Eu fui para os Estados Unidos no ano passado. I went to the US last year. I went to the US last year. Outra, eu fui a um restaurante ontem. I went to a restaurant yesterday. I went to a restaurant yesterday. Eu fui. Yes. Good? E essa é a mesma palavra aqui, gente, chamando a sua atenção para o restaurante, que você vai ter aquele ímpeto, aquela vontade de falar igualzinho em português, porque é bem parecido à grafia. Mas não, se contenha, em inglês você vai falar restaurant. Restaurant. I went to a restaurant yesterday. Yes. Ok? Agora esse aqui é super, super cool. Eu fui uma vez para Nova York.
I went to New York once. I went to New York once. E percebam-se, gente, vocês estão percebendo aqui que o to tá sempre grudadinho? Por quê? Porque o ir, eu fui, é um verbo de movimento, é uma ação de movimento, né, de locomoção. E a maioria das vezes eles vão estar, quem vai para algum lugar ou a algum lugar. E é esse to aqui. Você não precisa gravar nenhuma regra, você só precisa ter essa percepção de eu me movi, me locomovi, o to provavelmente está ali pertinho, beleza? I went to New York once. Eu fui para a igreja no domingo. Olha, foi. I went to church on Sunday. I went to church on Sunday. O que é verdade. Vamos lá? Vida real pura e simples. Oh my goodness. Number 7. Estrutura básica number 7. Eu já. Se alguma vez na sua vida você já, aqui é a estrutura que você vai usar. E é a mesma, né? I have ou I've, que é a mesmíssima coisa. É que uma forma está contraída e mais curtinha, I've, você vai pronunciar I've. E a outra mais comprida, I have, tá certo? E aí vem aqui o exemplo prático. Eu já comi. Ai, Robert, não quero. Eu já comi. I've already eaten. I've already eaten. Eu já comi. Thank you. E você pode falar I have already eaten. Também funciona. Pode falar um ou outro. Exactly. Tá bom? Aqui é um ou outro, tá? E a gente deixou só no curto aqui, porque é o mais rápido de falar. Mais rápido. I've. Mais fácil. Mais I've fácil. already eaten. Você gosta de coisa fácil, Robert? Sim. Quanto mais fácil, melhor, né? Eu acho. Então, quando você também está falando de uma experiência, alguma coisa que você já fez. Então, aqui, ó, eu já estive no Canadá, uma experiência. I've been to Canada. Eu já estive, então, I've been. I've been aonde? To Canada. Aí você quer falar, já estive nos Estados Unidos. I've been to the United States. Eu já estive no Japão. No Japão. I've been to Japan. Eu já vi esse filme antes. Eu já vi tal coisa. I've seen ou I have seen this movie before. I have seen, deixa eu ver, Titanic before. Nossa, so many times. Yes, I've seen this movie before. Então, tudo que você já viu, você já assistiu, você pode falar I've seen. E aí a coisa que você já assistiu. Eu já vi essa situação, hein? I've seen this situation before. Você já viu. Você já viu. Exactly. Yes. Eu já vi essa novela, hein, Robert? I've seen this soap opera. Ou I've seen this telenovela. I've seen this TV show. Você pode falar TV show para uma série específica, qualquer programação. Ou o nome mesmo da série, né? I've seen Friends. Yes, I've seen Stranger Things. Yeah. Tava assistindo lá? Yes. Netflix. Próxima. Eu já experimentei tal coisa. Eu já experimentei sushi. Eu já experimentei sushi. Você fala I've tried sushi. I've tried sushi. Então, tudo que você já experimentou, I've tried. De comer, né? Também, né? Tried. Eu já experimentei, já tentei também. Pode ser ou Pode. Eu já experimentei, eu já tentei, eu já provei. Já provei. Boa. I've tried. Good? Good. I've tried sushi. Falei, I've tried sushi. I've tried these clothes. Já experimentei, já tentei, já provei essa roupa. Boa. Very good. Nice. Vamos lá. E agora, se você quiser perguntar para a pessoa, você já fez tal coisa? Você já? Então você começa assim com have you? A pergunta. Have you? Vamos para um exemplo, Teacher Miriam. Yes. Você já viajou para fora? Para fora do quê? Do país, né? Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Você já viajou para fora? Yes. Por exemplo, você já foi para os Estados Unidos? Have you been to the US? Have you been to the US? Você já foi para os Estados Unidos? Have you?
Very good. Yes. Next. Você já assistiu aquela série? Have you watched that show? Have you watched that show? E eu sei que muita gente sempre fala series, né? Mas série você também pode falar show, TV show, sitcom, se for de comic, né? Como que fala? Comic, né? O quê? De comédia. Se for de comédia, um show de comédia, é uma... Não, it's sitcom. Like Friends, or you can call it sitcom. Não, mas é só pra dizer, você já assistiu? Have you watched that show? Alright? Ou então o nome, né? Have you watched Emily in Paris? Nossa, assisto tanta série, tem hora que vai, né? Yes, ó. É Não o que vem. legal, que a gente poderia, em vez de watch, a gente podia colocar o sim, Sim. que a gente viu ali em cima. Have you seen that show? Have you watched that show? Both are okay. Outra aqui, ó. Você já experimentou poutine? Que é uma comida típica do Canadá, que é batata frita com gravy em cima, sabe? Eles colocam alguns gravy, gente, é um caldo. Pode ser um caldo de carne, tem poutine doce também, que é It típico do sounds Canadá. weird. It sounds weird. Eu Soa não muito esquisito. experimentei, Mas não? acredita? Não. Oh, não. Eu queria tanto experimentar, mas eu fiz tanta coisa que acabei esquecendo de experimentar o poutine. Mas a gente vai. Have you tried poutine? Never. Você já experimentou poutine? Have you tried? Olha lá. Você já experimentou, já provou poutine? Comenta aqui, né, minha gente? Se você mora no Canadá, se você já foi pro Canadá, ou se você já experimentou um poutine, pelo amor, né? Comenta aqui, deixa nos comentários que a gente vai amar saber qual poutine que você já experimentou. E se você não experimentou, conta pra nós qual é o primeiro poutine que você vai experimentar quando pisar no Canadá. Yes. Ei, Laia, muito bom, gente, muito bom. E acabamos aqui os nossos exemplos de passado. Como falar no passado em inglês. Pratique bastante todas essas estruturas aqui. Vai colocando aqui nos comentários, né? Se você tiver dúvida também, comente. Quem é do Conexão, pode perguntar diretamente pra gente ali no Conexão. Grave vídeos lá dentro do Conexão. Exato. O que você... Fazendo todas essas frases, né? É importantíssimo. E O Conexão é a nossa comunidade, tá, gente? É, comunidade. Quem tá dentro, toda a aula que a gente faz aqui, os nossos alunos da comunidade, eles recebem exclusiva e em primeira mão. Olha só que maravilha, né? Por quê? Porque é isso que, né? Isso que é o diferencial de estar perto de nós, de ser os nossos alunos, né, gente? Sempre em primeira mão vocês vão receber todas as novidades. E tem uma novidade chegando aí, né, Robert? Falando em ser os nossos alunos, nós abrimos uma oportunidade para você, mas é uma oportunidade para você conseguir falar inglês com confiança, ter as suas primeiras conversas em inglês com confiança e sem travar e se livrar daquela frustração, né, de que você não consegue falar de jeito nenhum. Tem muitas palavras, mas na hora de falar não sai nada. E o que é, Teacher Miriam? Qual que é o convite? É o nosso intensivo 30 dias de inglês com Casal do Inglês. Nesses 30 dias, gente, nós vamos te ajudar a ter as primeiras conversas em inglês com muita confiança e sem travar. De que forma? Nós vamos ter aulas curtas, direto ao ponto, que nós lidamos com vocês adultos que não têm tempo para perder, certo? Então, assim, diante da nossa proposta, 15 minutinhos todos os dias é o tempo que você vai precisar para assistir uma aula e fazer o exercício muito prático, muito mão na massa. Vocês viram? Nós não somos focados em gramática, mas em estruturas úteis, práticas e que você vai usar no seu dia a dia. E durante 30 dias nós estaremos com vocês, acompanhando, direcionando, dando feedback dos exercícios, corrigindo a pronúncia, falando ali com você junto mesmo, para que você tenha resultados, meu povo. E esqueci alguma coisa, Robert? E no final no último dia, nós teremos uma aula ao vivo para você pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu durante esses dias. E aí você vai ver que nesse último dia o seu inglês vai estar muito mais enrolado, você vai conseguir conversar, porque você estará com a gente, com outros alunos também, a gente vai ficar conversando em inglês pra gente testar mesmo se deu certo, e com certeza vai dar certo se você cumprir tudo, né? Fazer todos os dias, porque é todo dia, gente, é intensivo. E é pra você que quer destravar mesmo em inglês. Exatamente. E o mais legal, gente, hoje me perguntaram, teacher, eu posso começar? Eu sou zero no inglês.
Pode, gente. Se você nunca estudou inglês, você pode fazer o intensivo. Se você já estudou inglês e ainda não fala, pode fazer o intensivo, deve fazer o intensivo, porque o intensivo ele vai trabalhar as bases do inglês, para você começar fazendo isso com muita segurança e sem ficar travando. Então você precisa, sim, senhor, participar do intensivo. O material lindo que já está prontinho, chuchu beleza, que o Robert fez, né? Oh, está pronto e está incluso. Você vai ter um material maravilhoso, maravilhindo. Você também no último dia vai ter o certificado de conclusão junto conosco. Ali você vai receber o certificado na nossa aula ao vivo, onde nós vamos praticar tudo que nós vimos dentro desses 30 dias. Alright? Então assim, você precisa se inscrever porque nós vamos começar uma próxima turma. E o link vai estar onde, Robert? O link vai estar na descrição deste vídeo. Nós vamos mandar aqui no comentário, no chat ao vivo também, mas também está na bio do nosso YouTube, tá? Você clica lá e já entra, já garanta a sua vaga. E o investimento a gente não falou. Não falou, tem gente perguntando ali, ó. R$ 97 é um valor único, não é uma mensalidade. Você vai pagar, investir R$ 97 e você vai ter acesso a um mês nesse intensivo com a gente, e depois vai ter um acesso estendido de 1 ano a todo o conteúdo do intensivo. Então, R$ 97 é um investimento para você conseguir, de fato, sair da onde você está, que é um inglês que você não consegue falar, frustrado, para um inglês com confiança, sem travar. É isso que você quer? Então, toque no link. Exatamente. Esse é o primeiro passo, né, minha gente? Você dá o primeiro passo e a gente começa a caminhada juntos aí na jornada da sua fluência no inglês. Yes. O link tá aqui em todos os lugares e não tem mais desculpa. Por quê? Porque você vai ter tempo para fazer isso em qualquer momento do seu dia, você vai conseguir 15 minutinhos. Pare, pensa e não dê uma desculpa. E você precisa nesses 30 dias, 15 minutinhos todos os dias e R$ 97 de investimento. Para você conseguir em 30 dias ter as suas primeiras conversas em inglês com muita confiança e sem ficar travando. Certo? Yes. Então é isso, Mr. Robert. Vamos cestar? Bora. Depois desse recado, essa aula maravilhosa, parabéns por isso. Depois desse recado do intensivo, agora é a hora do sextou, minha gente. Bora cestar, bora fazer o que você quiser, ou bora não fazer nada também, né? Yes. Mas a gente se vê dentro do grupo do intensivo. Faça sua inscrição e já entra no grupo, porque a próxima turma tá para começar. Yes. Um beijo, um queijo? Yes, guys. Thank you. Bye. Bye, bye.